Muitas vezes o nosso dia a dia, toda a pressão, todo o estresse, os conflitos que a gente acaba enfrentando no ambiente de trabalho podem ser muito para a gente processar. Quando a gente acaba aquele dia de trabalho, a gente só quer uma pausa para poder dar uma descansada, não ter que pensar todas essas emoções. Então, eu acabo dando aquela fugida básica para as redes sociais ou para uma televisão, para um streaming aí, que acaba se tornando um lugar de segurança e de distração desse ambiente um tanto quanto caótico e avassalador. No entanto, recentemente a HBO lançou uma série chamada Atlas of the Heart, Mapa do Coração, Atlas do Coração, que é um programa muito diferente, que incentiva a enfrentar esses pensamentos, esses sentimentos. Então, em uma época aí que muitos podem recorrer à televisão para escapar das suas realidades, enterrar essas emoções, esse programa deliberadamente tenta te atrair, te abraçar para essa singularidade emocional que todos nós temos. Baseado no livro do mesmo nome, Atlas of the Heart, apresentado pela autora do livro, a Brené Brown, que eu sou uma grandíssima fã. O show é configurado ali, né? A série é configurada como um talk show, com público ao vivo, a participação desse público, que é bem legal, e o conteúdo ali numa linha de TED Talk, né? Se vocês conhecem aqui aquele canal, TED Talk, tem as ideias para se inspirar, que é muito interessante. A Brené Brown vai discutindo esse conteúdo do seu livro e, em última análise, insiste na importância da gente se entender. Cada episódio tem aproximadamente 45 minutos, mas passa assim para mim, né? Enfim, e aborda um tema diferente, desde a capacidade da linguagem humana para a gente poder quantificar adequadamente as nossas emoções, até como a gente reage em situações ali mais incertas ou que geram ansiedade. O objetivo, gente, de cada episódio, um pouco mais de reconhecer essa beleza dessas diferenças e semelhanças que a gente carrega. Muitos desses programas apresentam os temas de esse olhar interno, desses relacionamentos, sentimentos como amor, como amizade, a questão de família, né, abrangendo felicidade, abrangendo tristeza, abrangendo animação, abrangendo ciúme, inveja, enfim, é um esforço para causar um impacto nas nossas vidas e realmente causa mesmo. Teve momentos ali que eu parei e falei, uau, pera, deixa eu até voltar para entender melhor essa ideia, para captar o que está sendo dito aqui, para interpretar da melhor forma possível. Então, pela natureza do programa Atlas of the Heart, ele é diferente, é um programa educativo, com um propósito claro de impactar fortemente os espectadores para que reflitam sobre si mesmos, sobre os seus hábitos, as suas emoções, como se conectam com os outros. E nesses tempos que a gente vem vivendo aí, um tanto quanto sombrio, de muita agressividade, é um lembrete necessário do que é ser humano e como ser melhor. Não é algo para assistir casualmente, definitivamente não vai deixar que você vá para aquela realidade alternativa, você tem que pensar muito, mas se você realmente estiver disposto ali a dedicar um tempo para aprender mais sobre o que significa essa questão dos sentimentos, do uso da linguagem, como é ser humano, definitivamente é uma coisa que vale o seu tempo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para chamar a atenção sobre esse programa que é fantástico e trazer algumas lições que você pode aprender com essa série, só que sem dar maiores spoilers. A primeira coisa que mostra é o fato de você entender as suas emoções. Então, enquanto a gente basicamente sabe trazer 3 emoções ali, raiva, felicidade e tristeza, a Brené Brown explora aí que a gente são identificadas 87 emoções humanas, e ela baseia esse livro no seu trabalho anterior, essa pesquisa mais recente em teoria também bastante fundamentada em pesquisas acadêmicas. Então, essas emoções, as 87 emoções, são organizadas em categorias, e cada categoria no livro acaba sendo um capítulo. Ela faz essa divisão também nas séries, trazendo essa linha de capítulo, e cada emoção é definida de forma clara, precisa e sucinta, ou seja, o que essa emoção significa verdadeiramente, com base nesses estudos científicos, para que você entenda o que você está vivendo pelo que você está dizendo. Ela também descreve como é sentir essas emoções, Então, não só o que elas significam, mas como você se sente quando você sente, Então, ela discute as maneiras de navegar nessas emoções para que a gente possa entender esse relacionamento com a gente e com os outros. Ela também contrasta emoções e distingue
de outras que são semelhantes, às vezes confundidas ou confusas, como a vergonha e a culpa, a esperança e o otimismo. É muito interessante você entender essa compreensão. A arrogância, para mim, foi um negócio bem peculiar, e eu achei interessante que nos Estados Unidos eles fazem uma confusão bem grande no uso da palavra inveja e ciúme, porque a palavra para eles, inveja, é uma palavra muito forte, então eles usam mais a linha do ciúme, significando inveja, sendo que ela ali define que são duas coisas muito diferentes. Então, é interessante você poder ver esses episódios nesse aspecto, até para ter uma compreensão. Tudo começa pela base, tudo começa pelo entendimento do que a gente está falando quando diz aquilo, e ela realmente traz isso de uma forma muito interessante na série. Depois, o segundo aspecto que a gente precisa aprender ali é que a gente precisa começar a sentir mais. Hoje a gente é muito incitado a fugir dos nossos sentimentos, e aí tem várias formas de você, acabar escapando, com vários usos de medicamentos e drogas e por aí vai. As pessoas não querem trazer aquela numb, anestesiar. A maioria de nós não sente completamente. Então a gente vai se entorpecendo, evitando, desviando, tudo isso, para não sentir esses sentimentos dolorosos e desconfortáveis, numa tentativa da gente permanecer no controle. Só que quando a gente começa a sentir os nossos sentimentos, a gente acaba descobrindo que a gente precisa trabalhar muito para reavaliar, para definir limites, escolher a nós mesmos em detrimento do conforto dos outros. E a gente não pode superar esses sentimentos, e a gente precisa, se a gente não sentir, a gente precisa ser responsável por tudo isso, para poder também ali ter essa relação mais saudável com as pessoas, através desses comportamentos, saber colocar limites, para que tudo isso não se torne prejudicial. Se a gente entende a ligação entre esses pensamentos e esses comportamentos, a gente acaba ficando cada vez mais nesse controle dessa relação com os outros. E é por isso que no mundo de hoje está tendo tanta desconexão, porque no momento que a gente perde essa capacidade de ver as coisas de um ponto de vista diferente, de entender, de estender a empatia, de se conectar, de ter coragem para algumas conversas desconfortáveis, a gente acaba realmente tendo relações muito mais interessantes e muito mais próximas. Interessante que nesse sentido, e esse foi um dos motivos, que essa série me impacta tanto, porque eu dou um MBA, um MBA que é uma sexta à noite, um sábado de manhã, um sábado à tarde e um domingo de manhã. E aí nesse MBA, na sexta eu falo sobre carreira, no sábado pela manhã eu falo da parte de gestão de tempo, no sábado à tarde eu falo de marca pessoal, e no domingo pela manhã eu falo sobre liderança. E aí eu começo o MBA mostrando para as pessoas que um dos aspectos mais importantes, que na verdade toda essa trajetória a gente tem como base a palavra autoconhecimento. E isso é tão proposto aqui, nessa série e tal. Ah, Olivia, mas autoconhecimento, parece que quando a gente fala de autoconhecimento no mundo corporativo, são duas coisas que não se tocam, entra mais uma linguagem de terapia, coisas desse tipo. Não, gente, é a base de tudo hoje em dia, e você se entender, você olhar para si, te dá muito mais possibilidades para você ter esse maior controle de como você quer se colocar no mundo, como você vai se relacionar com as pessoas. E é por isso que eu achei tão interessante, tão marcante esse programa. O terceiro ponto é que a linguagem molda as nossas experiências. Isso é um negócio super interessante. Aliás, é uma premissa ali central que ela traz muito nesse programa e também no livro, é que a linguagem que a gente usa não apenas molda como a gente se comunica com os outros, mas também como a gente experimenta aquilo que a gente está vivendo. Portanto, entender, gente, nomear essas emoções com precisão é tão importante. Não é preciosismo. Ser capaz de trazer essa nomenclatura precisa daquilo que a gente está sentindo é muitas vezes uma das primeiras chaves para a inteligência emocional que a gente sabe no mundo de hoje que a gente precisa tanto desenvolver. Esse processamento das emoções também ajuda na cura dos traumas, das dificuldades que a gente tem. Como é que a gente vai curar algo que a gente nem entende, Então essa linguagem para as nossas emoções muitas vezes é desajeitada, excessivamente ampla, imprecisa, o que faz com que a gente se entenda mal a nós mesmos e os outros, podendo inclusive criar profecias autorrealizáveis, ou seja,
eu digo de uma forma errada, que eu me sinto assim, que eu tô me vendo dessa forma, e ela traz isso, inclusive, na diferença, né, do estresse e do burnout, tá ali nos episódios, o que é bastante interessante, isso que a gente tá vivendo de uma forma tão forte, essa crise de burnout que tá acontecendo nos ambientes de trabalho, mas você entender o que significa cada um. E essa linguagem que a gente usa molda as nossas experiências, desde as nossas emoções até os relacionamentos, o processamento cognitivo e as experiências neurobiológicas. Então, por essa razão, essa série é um recurso perfeito para te ajudar a rotular, a compreender, a desmistificar, a definir as emoções que você sente, que os outros sentem, ver aonde essas linhas ali estão comumente borradas e a gente acaba não compreendendo tão certo. Então, as nossas emoções e comportamentos também podem ser um caminho para conexões significativas. E conexões significativas requerem confiança fundamentada e uma mentalidade capaz de aprender e melhorar. Então, em última análise, tudo isso é uma jornada baseada na reflexão, na curiosidade, na empatia, em aprender com os erros, o desconforto e realmente uma vida inteira aí de bastante trabalho, mas que começa com esse entendimento. Não é algo que você vai no dia para o outro mudar com um completo entendimento emocional, com absoluta competência de fazer tudo isso. É uma vida inteira de trabalho, mas que a Brené Brown, de uma forma muito generosa, compartilha com a gente também as suas histórias aí ao longo da série, o que traz ali uma dinâmica bastante, muitas vezes, mais lúdica e divertida. Então, eu realmente recomendo, assistam isso, porque vai influenciar na tua vida, na tua carreira na advocacia, em tudo que você vem enfrentando por aí no mundo de hoje, tá bom? Então, se você assistiu a série, deixe seu comentário aqui. Se você não tiver assistido e estiver vivendo essas questões emocionais, deixe seu comentário aqui que eu vou adorar ler, mas assiste, e realmente é um negócio que vale a pena e eu recomendo para você.